Olá, bem-vindo a mais uma celebração da Igreja Anglicana Esperança. Mais uma vez nós estamos aqui gravando esse culto. Não estamos tendo culto presencial, mas é por um período. Daqui a pouco a gente vai estar aqui junto e eu lhe convido, você que ainda não conhece, venha aqui nos visitar na Rua Campo Grande, número 18, Igreja Anglicana Esperança. Por enquanto, vai nos acompanhando nas redes sociais. É um privilégio, vai ser um privilégio te dar um abraço quando essa situação toda passar. E vamos fazer uma oração para que nós possamos entrar em sintonia com a presença do nosso Deus e que esse culto seja uma bênção para nossas vidas. Pai, nós queremos entregar nossas vidas, nosso entendimento e esse momento, Senhor, ao Teu Espírito Santo, a Ti. E te pedir, Pai, em nome de Jesus, que Tu esteja abençoando cada família, para que nós possamos entender a Tua mensagem de hoje e que ela seja transformadora em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, pois cremos na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos agora, como sempre, como é de praxe, um momento muito especial. Eu creio que é um dos momentos mais especiais de uma celebração, de um culto. Porque na correria do dia a dia, na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente dá uma topada, a gente tropeça, a gente às vezes cai. E ao cair, seja ele por falar, pelo pensar, porque eu olhei aquilo que eu sabia que não devia estar olhando, dei atenção a algo que não era para ter dado, e às vezes até a gente sabe que tem que fazer, tem que ser obediente a Deus, mas nós negligenciamos, e quem faz esse tipo de negligência peca por omissão. E nessa caminhada, talvez você, da semana passada para cá, tenha feito algo, com certeza. Eu queria te pedir que nesse momento você refletisse um pouco mais sobre isso, para que nós possamos aproveitar a oportunidade de entregar toda essa culpa, entregar todos esses erros nas mãos de Deus e pedir que Ele mais uma vez exerça a misericórdia dEle nas nossas vidas. Nós vamos confessar os nossos pecados. Você vai confessar ao seu Pai, ao seu Deus, ao seu Redentor, os pecados que você cometeu, crendo que com sincero arrependimento Ele traz o perdão. E depois nós vamos interceder por tudo isso que está acontecendo. Me acompanhe nessa oração. Senhor, muito obrigado porque Tu nos dá uma oportunidade nova a cada manhã, a cada arrependimento sincero. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque Tu sabe mais muitas vezes do que nós mesmos, aquilo que nós fizemos que não é do Teu agrado, Pai. E eu quero Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela Tua graça. E Te pedir perdão, Senhor, porque falamos o que não deveríamos, pensamos de forma diferente daquilo que a gente deveria pensar. Muitas e muitas vezes nós negamos e não fazemos a Tua vontade, e sim nós fazemos a nossa, numa completa inversão de valores. E Pai amado, tem misericórdia de cada um de nós e nos perdoa, Senhor, para que a gente possa sair dessa situação de culpa, de opressão, e nós possamos mais uma vez, Senhor, caminhar ao Teu lado, vendo as Tuas maravilhas na nossa vida. É isso, Senhor, que eu Te peço em nome de Jesus. E agora, reconciliado contigo, Pai, na Tua presença nós entregamos a vida de todas essas pessoas que estão doentes, seja do corpo, da alma, do espírito. Nós queremos, Senhor, Te entregar todo esse corpo médico que está sendo usado, muitos deles, por Ti, para fazer coisas maravilhosas. Derrama sobre eles paciência, amor, humildade, sabedoria, discernimento, Pai, entendimento, para que eles possam conduzir os tratamentos da melhor forma. Capacita os enfermeiros e enfermeiras, Senhor. Capacita os familiares, Senhor, para passar por essa
essa situação de um deserto, uma situação de tanto desespero, de tanta aflição, de tanta insegurança, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha trazer esperança, Senhor, uma esperança verdadeira, porque Tu pode todas as coisas. Mas nós entendemos que Tu és soberano, Pai, e nós queremos Te pedir consolo e entendimento para saber que muitas vezes na Tua soberania nossos entes queridos, eles se vão, mas que Tu esteja guardando cada um deles, Senhor, para em breve um reencontro. Enquanto isso, Pai, que o Teu Espírito Santo realmente venha trazer um consolo sobrenatural para que esse vazio que muitas vezes a gente está sentindo pela perda de alguém muito querido, seja preenchido com o Teu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir por esse país, Senhor, pelos governos, pelos representantes do povo, que muitas vezes nem estão representando o povo, mas sim seus próprios interesses. Mas nós Te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo mude a mente dessas pessoas. Com toda a esfera de poder, de decisão, Pai, que não sejam tão injustos essas decisões. Só a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, vai fazer com que essa transformação possa ser possível. E é isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Se para isso, Pai, for mais do que nunca necessário usar a Tua igreja, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Eu quero falar aqui, Pai, pela Tua igreja, interceder pela Tua igreja, que a Tua igreja venha realmente receber de Ti um avivamento, Pai. Uma mudança de comportamento, que toda a perseguição caia por terra, Senhor, que todo desânimo caia por terra, que o amor não esfrie, Senhor, para que nós possamos ver o Teu povo, Senhor, que é chamado pelo Teu nome, fazer a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai querido, em nome de Jesus, capacita em especial o nosso arcebispo Miguel Uchoa, que representa a Igreja Anglicana no Brasil, esse ramo da Tua igreja. Dá a ele entendimento e discernimento, para que ele conduza o Teu povo com sabedoria dada por Ti. Tudo isso, Pai, nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque nós cremos e confiamos na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui, é um prazer. Seria muito maior esse prazer, sem sombra de dúvida, se nós pudéssemos estar aqui em uma koinonia, ou seja, em unidade, nos abraçando, conversando, orando pessoalmente. Mas eu tenho certeza que vai chegar o tempo. Enquanto isso, cabe a nós manter a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. Seja buscando viver em santidade, e quando eu digo isso, faz parte da nossa obediência o nosso momento do ofertório. Eu não sei para você, talvez você esteja vendo esse vídeo, você nem conhece essa igreja, então fique tranquilo, não se constranja, mas para nós que somos parte dessa comunidade, dessa igreja, é um privilégio poder ser dizimista, fiel e ofertante na casa do Senhor. Dizimista porque nós entendemos o nosso compromisso de fidelidade com Deus, com a obra. E ofertante porque muitas vezes Deus nos surpreende com maravilhas, com surpresas, e nós em gratidão nós ofertamos para a obra do Senhor. Então, que esse momento seja um momento importante de discernimento para você, para manter a fidelidade. E isso tudo com alegria, porque é muito claro, Deus, Ele se alegra, Ele se agrada daqueles que dão com alegria e não com pesar no coração. Que esse seja o entendimento, que você possa ter esse entendimento, que é libertador. Em nome de Jesus. E eu queria convidar você agora para a leitura da Palavra de Deus.
Nós vamos fazer essa leitura de hoje no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso. E eu queria lhe convidar a ler a partir do capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 32, capítulo 4, 10 a 32 do livro de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de começar essa leitura, eu queria te pedir uma coisa. É uma leitura relativamente longa, mas é uma leitura importantíssima, muito clara. É uma pregação. Só essa leitura já é uma pregação. Então, preste atenção para que você possa ser impactado por essa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem da inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E esta é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus por ela. Então, essa leitura tem tudo a ver com a nova série que nós vamos começar hoje, sobre o avivamento. Vamos falar sobre ela melhor daqui a pouco. Antes eu queria dizer a vocês uma situação que aconteceu comigo lá na fazenda essa semana. Eu ia comer, ia jantar e tinha lá um fogo que estava fraco, estava um fogo frio. E eu tive que colocar carvão, tive que abanar, ter paciência, abanar. E quando esse fogo começou a crescer de novo, quando ele começou realmente a ficar forte, foi que eu tive condições de assar a carne que eu precisava para poder comer, para poder matar a minha fome. O que eu acho interessante é que isso que aconteceu foi um avivamento. O fogo estava morno, fraco, apagando. E veio um avivamento. E graças a esse avivamento, a minha fome pôde ser saciada. A palavra avivamento quer dizer uma ação ou efeito de avivar ou avivar-se, tornar mais vivo. Exatamente isso. O fogo existia, estava lá, mas ele simplesmente estava fraco, não estava funcionando da forma, não servia para o propósito de assar. E assim a gente veja que sem o avivamento eu não ia poder saciar a minha fome. Hoje em dia nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não é necessidade, não é dúvida para ninguém. Nós vivemos um tempo de violência, de desonestidade, de mentiras, muita impaciência, depravação, muita coisa que tem com certeza trazido uma fome de Deus para as pessoas. A maioria, e é muito comum você ver pessoas se perguntando: Deus existe? Ou então dizendo: onde é que está Deus? É com frequência que a gente vê que as pessoas estão com esse questionamento. E por mais incrível que isso possa parecer, a verdade é que a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua, se você se diz um cristão, né? Mas antes que você fique chateado comigo por eu estar lhe culpando, eu também me culpei, tá? É importante a gente lembrar que nós, agora há pouco, no Domingo de Ramos, nós fizemos uma leitura bíblica e eu não sei se você se lembra, mas na entrada triunfal de Jesus, tem um versículo lá em Lucas 19, o versículo 37, que eu acho super interessante, e ele diz assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz. Aí veja só, por todos os milagres que tinham visto. Jesus viveu naquela época com aquelas pessoas e a presença de Jesus trouxe transformação. Por onde quer que Jesus passou, existiu uma transformação e uma transformação para melhor. Todas as situações, sempre, e tudo isso fez com que aquelas pessoas, ao verem Jesus, se lembrassem daquilo que veio de bom, que aconteceu de bom, e eles naquela hora se explodiram em adoração. Então, por que eu estou dizendo que a culpa é minha e sua?
desse mundo está nessa forma tão depreciada, e ao mesmo tempo eu venho com essa leitura de Jesus. É porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Então, se tem algo que vai acontecer, que vai mostrar a presença de Deus neste mundo, neste tempo, cabe a mim e a você fazer acontecer. Essa é a realidade. Coríntios, lá em 1 Coríntios 12, 27, a palavra de Deus reafirma isso que eu estou dizendo, porque diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. A culpa é nossa. Assuma e lute para mudar essa realidade. O que é que a gente tem visto, pessoal? O que mais, infelizmente, a gente vê na mídia em relação à igreja, que se diz Igreja de Jesus Cristo, muitas vezes são escândalos. Eu me lembro que há pouco tempo, relativamente pouco tempo, teve a história de uma mulher que se diz pastora e que depois de uma encenação, a polícia acredita que ela foi a responsável por matar o marido, que era um pastor. Criou-se toda aquela história de assalto, disso, aquilo, outro, mas depois viu que ela, ainda mais acolunhada com um dos filhos adotivos desse casal. Isso é um escândalo. E isso apareceu muito na mídia. Ganância. A Igreja de Jesus Cristo hoje é tida como uma das instituições mais gananciosas que existe. Quando muitas vezes, em uma ocasião eu até falei aqui, eu disse que eu era pastor, uma pessoa chegou para mim e disse: vive bem, sem saber que eu não sou remunerado pela igreja. Mas é esse o perfil que as pessoas veem na igreja. Uma igreja de pessoas gananciosas, que se apoderam de um posto, de uma posição, para extorquir espiritualmente outras pessoas. Que isso não tem nada a ver com o fato da pessoa ser dizimista e ofertante. É outra coisa. Mentiras. Pessoal, o que existe de testemunhos contratados, pessoas que fazem um papel, uma encenação, dizendo que viveram uma certa história com Deus, um certo milagre, quando na verdade são contratadas para mentir, para fazer com que um certo pastor ou uma certa denominação seja tida como super espiritual e o lugar do milagre. Para que isso? Então, é essa situação dessa Igreja de Jesus que, veja, eu estou dizendo a banda podre, o liberalismo na igreja, onde a Bíblia e a ortodoxia bíblia, o que Deus diz que é certo, está sendo manipulado por líderes espirituais e trazendo confusão. O que é isso? Está errado. Está errado. A igreja está precisando de um avivamento. A história da Igreja de Jesus está cheia de avivamentos. Existem, no primeiro momento da igreja, depois do Pentecostes, que foi o grande boom, onde o Espírito Santo encheu com fogo e poder aquelas pessoas, e essa explosão de avivamento fez com que o Evangelho começasse a ser levado para as partes mais distantes da terra. E com o tempo, infelizmente, as coisas começaram a ficar secularizadas, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, que deve ser incorruptível, começou a se corromper por ganância, por política, por todo tipo de distração, por assim dizer. E a gente vê que na Idade Média Deus levantou pessoas, uma das pessoas foi Francisco de Assis, que conta que ele foi chamado por Deus para restaurar a sua igreja.
Mas tivemos também John Wycliffe, um anglicano, que desde os anos 1300 vem lutando para fazer com que a tradução da Bíblia para o inglês fizesse com que aquela comunidade cristã que existia na Inglaterra pudesse ver que precisava de uma mudança. Esse homem começou a criar um espírito de reforma que veio culminar lá em Lutero e os reformadores em 1517. Então, a gente vê que a igreja precisou de avivamentos. Aconteceu na Inglaterra também com John Wesley, no mesmo período, mais ou menos, nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards. Esses vieram a trazer um avivamento que por onde essas pessoas passavam, existia mudança. Conta-se que John Wesley, em um determinado momento, um camarada foi numa cidade lá na Inglaterra e pediu para tomar uma bebida e uma mulher na taberna disse: olha, aqui a gente não tem mais bebida alcoólica. Ele disse: como assim? O que foi que aconteceu? Disse: rapaz, apareceu um cara aqui chamado John Wesley, ele começou a falar de Deus para as pessoas e as pessoas simplesmente mudaram os hábitos. E agora a gente aqui não tem mais esse hábito. Então, o verdadeiro avivamento traz mudança. Agora, e hoje? Quem é que Deus vai usar para fazer um novo avivamento? Como eu falei nessa série que se chama O Avivamento que Precisamos, nós vamos ver que Deus, Ele quer uma igreja avivada. Ele não quer uma igreja morna, uma igreja fria. Se lembra da palavra de Apocalipse, que o morno ele vomitará? Entenda também que o avivamento ele vai transformar. Se nós permitirmos que Deus nos faça esse avivamento, Deus vai transformar mais uma vez esse mundo. Mas para começar, o avivamento começa em mim, em você. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o avivamento na vida pessoal. O avivamento na minha vida pessoal, como indivíduo, como membro, como parte de um corpo. E agora, eu quero te chamar a um momento de oração, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma forma transformadora e poderosa. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, de mim e me usa, Senhor, para fazer com que a Tua palavra seja clara, seja eficiente, seja transformadora na vida de cada uma das pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade e principalmente, Senhor, pela certeza da Tua presença aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. O verdadeiro avivamento vai gerar em minha vida maturidade para discernir o erro. Essa leitura bíblica, essa que nós fizemos hoje, mostra de uma forma extremamente clara a preocupação do apóstolo Paulo com a influência que os fatores externos estavam fazendo sobre a igreja, sobre aquele povo que era o corpo de Cristo na cidade de Éfeso. A gente sabe que desde aquela época, mas hoje, mais ainda, a gente é super, vamos dizer assim, bombardeado por sabedorias. Existem pessoas que, por incrível que possa parecer para alguém, mas existem pessoas que acreditam que existem seres extraterrestres e que acreditam na visitação desses seres extraterrestres e que fazem programas ensinando a outras pessoas que vão cultuar esses seres e acham que quem não crê nisso é um tolo. Dizem que tem muitos mistérios ocultos na palavra de Deus, enigmas. Existem várias pessoas que querem criar um mistério, numerologia ou estudos esotéricos, usando a própria palavra de Deus.
tudo isso traz confusão. Muitos filósofos ateus, com seus pensamentos, com suas linhas filosóficas, ocultismo. Tem gente que se relaciona com os mortos e acredita que os mortos são enviados por Deus para trazer um entendimento, para trazer um direcionamento. Tudo isso está diferente do que o texto bíblico nos diz. A gente, infelizmente, na nossa família, tivemos uma perda e uma pessoa amiga da minha cunhada veio trazer uma mensagem de um espírito desencarnado, como ela chama, sobre esse meu cunhado, esse meu compadre. A sorte é que a minha cunhada, ela é cristã, ela conhece a palavra e ela não se permitiu ser levada ao engano. Mas é muito fácil as pessoas, por conta de estarem vivendo um tempo de aflição, um tempo de emocionalmente estar abalado, frágil, entrar por um caminho de confusão. E a gente precisa de maturidade para discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, como eu já falei, caímos no engano. A maturidade para discernir é fundamental para nós cristãos. É por isso que em Efésios 4,14, Paulo diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Com certeza essa preocupação não deve ser só de Paulo, mas sim de todo líder cristão, de todo pai que é cristão e que precisa orientar seus filhos, mesmo que sejam os seus filhos na fé, como ele fez aqui para Timóteo várias vezes. Olha, os ingredientes para a maturidade cristã, não necessariamente nessa ordem, mas eu vejo 3. Primeiro, conhecer a Deus. E eu conheço a Deus através da leitura da sua palavra, que é a revelação de Deus. O relacionamento com Deus é fundamental. Por isso eu preciso ter uma vida devocional, uma vida de oração, porque muitas vezes eu não vou conseguir entender o que a palavra está me dizendo, mas o Espírito Santo traz o entendimento. Então eu preciso ler e preciso estar em oração. E nós vamos ver que muitas vezes Deus quer que a gente mude a nossa forma de ser. Esse texto bíblico que nós lemos hoje deixa claramente isso. Mas aí vem a terceira parte. Eu conheço Deus, eu me relaciono com Deus e eu sou submisso a Deus, eu sou obediente a Deus. Eu não faço mais as coisas como eu quero, mas sim como Deus quer. Isso é uma caminhada que vai me levar a um crescimento. Eu não vou ser mais como uma criança, um garotinho na fé. Eu vou começar a ficar mais forte, mais sábio. E assim eu vou saber discernir o certo e o errado. E em discernindo, fazer o certo. Na verdade, isso tem que ser natural, cotidiano, no nosso dia a dia. Da mesma forma que natural é comer e respirar, nós temos que ter esse hábito de vida de forma plena. Olha, hoje em dia, eu não preciso nem lhe dizer a quantidade de informações e como nós somos bombardeados. Esse instrumento que você está usando para te trazer essa mensagem, ele também pode ser usado como um instrumento para trazer uma série de informações falsas ou de orientações falsas ou ensinos errados, influência errada. Eu tenho dito e tenho percebido a necessidade em minha vida de ficar muito atento ao que eu estou ouvindo, ao que eu estou vendo e até o que eu tento
desejo, tocar, pegar. Então, olha só o que a palavra de Deus diz sobre ouvir, por exemplo. Em Jó, capítulo 34, versículo 3, a palavra diz assim: pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Será que você tem... Eu vou repetir. Pois o ouvido prova as palavras, assim como a língua prova o alimento. Será que você comeria algo azedo, estragado? Quando você fosse botar na boca, por mais desejo que você tivesse de comer aquela comida, por mais fome que você tenha, mas quando você botasse na boca e você percebesse que é estragada, está estragada, você iria comer? Você não ia. Então, por mais que você queira escutar a fofoca do outro, por mais que você queira escutar, ou seja induzido a escutar um conselho errado, quando você começar a escutar, perceba que aquilo não vai lhe levar a um caminho bom. E pare, porque vai fazer mal. Mas diz ainda, e foi o próprio Jesus quem disse lá em Mateus, capítulo 5, os versículos 29 e 30, diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Não precisa nem chegar a esse extremo. Se o seu celular faz com que você assista, veja algo que não é apropriado a um cristão, mude ou desligue o celular. Não participe, não veja. Você não precisa hoje literalmente arrancar seu olho, mas você pode e deve ser cuidadoso com aquilo que você está assistindo. A mesma coisa, se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Nós não podemos tocar no que é proibido, no que é alheio. Nós não podemos fazer o que os gentios... E entenda aqui que é interessante também a gente saber que gentil aqui não é a palavra gentil que termina com L. É gentil que quer falar não de uma pessoa gentil, amável, mas sim de pessoas que são diferentes do povo de Deus. São outro tipo de pessoa e não o povo de Deus, ok? Então a gente não pode se comportar como os que não são o povo de Deus. Vamos centrar as nossas convicções em Deus e viver ancorados na certeza de que, veja só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que nós, o homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se eu vou ser influenciado, que eu seja influenciado pela palavra de Deus. Porque essa daí é o caminho certo para a minha vida e para a sua vida também. E firmado nesse entendimento, você pode ter certeza que o seu discernimento, as suas decisões vão ser assertivas. E você vai evitar um mal. Isso é o que o avivamento faz. Mas o avivamento verdadeiro, ele também me leva ao crescimento em amor para servir. O avivamento me dá uma convicção, uma certeza de quem é o meu referencial, de qual é, na verdade, o meu propósito. Eu queria que você entendesse referencial como um prumo, como o norte magnético em uma bússola, um GPS que vai lhe trazendo as coordenadas e a direção pelo que você deve seguir, o caminho que você deve andar. Jesus é o maior exemplo de liderança que já existiu. Ele é o nosso referencial. Jesus é o nosso referencial. E Jesus veio para servir a mim, porque Ele me deu a redenção, servir a você, porque Ele te proporcionou a redenção. Mas Ele, enquanto estava andando com as pessoas, Ele nos mostrou que deveria servir. E o exemplo claro foi o lava-pés, onde Ele não
usou a prerrogativa de ser o líder, de ser o chefe. Não estou nem falando aí de ser Deus, mas de ser o líder daqueles apóstolos. Mas ele se submeteu a fazer o que os apóstolos deveriam ter feito já. E ele disse, olha, eu vou ensinar na prática o que é que vocês devem fazer. Então, servir ao próximo em amor é um ensinamento claro que a gente vê em Jesus e que a gente não pode se negar a copiar. De forma alguma. Isso é certeza, o avivamento traz essa convicção. Eu preciso também dar o exemplo. Se lembra que nós somos o corpo de Cristo? Hoje, nós somos visivelmente a ação de Deus, a ação de Jesus. Então, se eu não fizer isso, como é que o meu vizinho, como é que a pessoa que está dentro da minha casa, como é que a pessoa que está no meu ambiente de trabalho vai ver? Depende de mim, depende de você. Olha só o que o texto bíblico diz. Efésios 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vê que interessante, muitas vezes a gente vê que existe, não vou nem falar só na igreja, mas em corporações, até infelizmente em famílias, existe uma disputa para ser o melhor, para ser o mais visto, para ser o mais importante, quando nós entendemos que nós somos diferentes. Deus nos deu talentos diferentes. Olha, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tem muitos outros dons também, mas esses dons você tem que entender que eles são complementares. Ninguém aqui está disputando quem é o melhor é Deus, que Ele é quem age em todos. Mas nós somos complementares, o que eu tenho falta, você é quem vai me suprir. E eu vou suprir aquilo que em você faz falta, para que nós possamos ser unidos e fazer o propósito de Deus. Será que, depois de eu ter dito isso, você pode até, talvez, estar dizendo assim, poxa, agora eu me animei, eu quero servir no corpo de Cristo, eu quero servir na igreja, mas eu não sei onde. Um pastor muito sábio, certa vez, disse que estava conversando com um grupo de pessoas e essas pessoas começaram a trazer opiniões sobre o que estava errado na igreja. Uns diziam que faltava alguém para orar por ela. Outro dizia que lá na frente precisava ter alguém para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para acolher. Outro dizia que estava faltando uma limpeza, porque estava meio sujo o templo. E aí esse pastor, de forma muito sábia e cheio do Espírito Santo, chegou e disse, bem pessoal, então aqui eu quero chamar todos vocês a trabalhar na obra do Senhor. E cada um, como sugestão, vai trabalhar naquilo que está achando mais falho. Então, se você acha falho a limpeza, então, a partir desse domingo, você faz a limpeza do culto, do templo. E você se capacite para orar pelos outros, já que você sente tanta necessidade de ser bem-vindo. Então, por que você não faz com que os outros sejam satisfeitos dessa sua necessidade? Então, eu quero dizer aqui o seguinte, se você sente a necessidade de algo na sua igreja, nessa igreja, então diga assim, pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir e eu quero trabalhar nessa área. Pode ter certeza que Deus já lhe capacitou para isso. Talvez você ainda não esteja sendo obediente a ponto de dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, de qualquer forma, eu queria te convidar a fazer uma mudança,
A mudança que você sente necessidade no mundo, na igreja, na sua casa, no seu ministério, que essa mudança comece a partir de você. Isso é um avivamento. E o avivamento não para por aí. Ele ainda vai gerar na minha vida uma mudança de comportamento e evidência de uma nova vida. Veja que interessante. Uma mudança de comportamento e a evidência. Não estou mais nem falando daquela pessoa que não faz nada na igreja, não faz nada para a obra do Senhor e agora começou a fazer. Eu estou falando agora de outra coisa. O meu comportamento pessoal, ele evidencia uma vida nova. Eu queria que você prestasse atenção ao que Paulo pediu aos crentes lá de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, do 17 ao 21. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Se lembre que gentio aqui são as pessoas que não são o povo de Deus, tá? Então vou repetir, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha, eu não sei o que é que você entende com esse texto, mas eu quero deixar claro o que você deve entender. É que Deus quer fazer de você uma referência. Deus quer fazer de você uma referência. Ele quer que as pessoas olhem para você e prestem atenção em você. E vejam algo em você. Aí eu te pergunto, que referência você tem sido? Eu conheço, infelizmente, vários casos de filhos que abandonam a vida no Evangelho por conta da referência que tem em casa. Infelizmente, eu vejo e eu conheço casos de pessoas que simplesmente são rebeldes com relação a Deus por conta de um histórico de hipocrisia, de mentira, de falsidade que viram nos seus pais, inclusive nos seus pais espirituais. Por quê? Porque infelizmente não existia o verdadeiro avivamento na vida dessas pessoas. As pessoas viviam uma fake news. E eu quero mais uma vez te perguntar, que referência você tem sido? O que é que as pessoas dizem a seu respeito? Talvez você ache que isso seja uma besteira, mas eu queria chamar a atenção a um puxão de orelha que o apóstolo Paulo deu nos crentes de Roma, na época que ele escreveu a carta aos Romanos. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura de Romanos 2, do 17 ao 24. Vê só, Paulo diz assim: ora, você que leva o nome de crente, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, por que é instruído pela lei? Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta?
Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Essa palavra aqui, esse puxão de orelha, quando no texto bíblico que você for conferir, a palavra crente quem botou fui eu. Paulo está se dirigindo aos judeus. Mas eu estou falando é para você. Para você que se diz cristão, que se diz igreja, que se diz corpo de Cristo. Para você que bate no peito e diz, eu sou melhor do que os que estão de fora, os gentios, porque eles são errados, eles vivem o desmantelo, eles vivem errado. Mas e aí? Será que essa frase, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios ou os de fora, por causa de vocês? Pessoal, isso é muito sério, muito importante. E eu sei para que eu estou falando. Estou falando para você que se acredita de ser o corpo de Cristo. Mas lembre que o verdadeiro avivamento transforma minha mente, minha consciência, minhas atitudes. Se lembra que começa por conhecer a Deus, por me relacionar com Deus e principalmente por obedecer a Deus. Permita, então, que o Espírito Santo te conduza a uma vida nova. Porque o Espírito quer te levar para uma direção e muitas vezes a sua teimosia, minha teimosia, quer fazer com que o caminho seja o contrário. Mas veja só, Efésios 4, 22 e 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meu amigo, não tem desculpa, nós temos que mudar. Muitas vezes, como eu já falei, o Espírito quer nos levar para uma direção e a gente está em teimosia para outra. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade para rever as nossas atitudes. Eu quero rever as minhas atitudes e te chamo para rever as suas atitudes, suas decisões, seus propósitos e também seus relacionamentos. Vamos mais uma vez seguir o conselho de Paulo que nos diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhum xingamento, nenhuma maldicência, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Poxa, é lindo isso. É uma mudança. E de tudo isso, o que sempre me chamou mais atenção, e por eu ser muitos anos do Ministério Carcerário, é essa parte que diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso é total conversão. A pessoa roubava dos outros para si. Aí ele agora para de roubar, ele começa a trabalhar, se esforçar, conquistar, mas depois que ele conquista, ele não é mais ganancioso com aquele dinheiro. Por quê? Porque ele vai usar para aquela pessoa que tem necessidade. Isso é conversão total. Isso é lindo. Imagine também agora, eu quero que você imagine na sua casa. Vai para a sua casa. Seus relacionamentos.
todos sobre uma palavra, essa palavra. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Imagine, na sua casa, isso é um sonho. Infelizmente, isso é um sonho para muita gente, inalcançável. Mentira. Deus transforma todas as situações, inclusive o caos que pode ser hoje a sua casa. O avivamento verdadeiro transforma você e, através da sua transformação, transforma a sua casa. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu aposto nisso, porque eu confio nesse Deus que está dando essa mensagem hoje aqui para você. Tudo só depende de nós, depende de mim e de você. Lembre-se que não adianta apenas conhecer a vontade de Deus. Praticar a vontade de Deus é essencial. Veja só, lá em Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Nós não podemos escutar uma mensagem como essa e simplesmente fazer que não está escutando. Dar uma de desentendido, continuar na mesma. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E para finalizar, o verdadeiro avivamento vai gerar em minha vida emoções pessoais saudáveis, consigo e com o próximo. Emoções pessoais saudáveis. Vê só, lá em Efésios, nessa leitura que nós fizemos, diz assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Essas palavras me fazem pensar mais uma vez em quantas famílias viveriam melhor se aplicassem esse texto bíblico. Eu fico imaginando o relacionamento, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja. Imagine a quantidade de sofrimento que ia ser evitado se todo mundo agisse dessa forma, amável. Como eu falei, tudo isso só depende de nós. Sei que muitas pessoas têm filtros péssimos na vida. A gente vem vivendo e fica guardado coisas que não são boas em nossos filtros mentais, seja ele emocional, seja ele racional. Às vezes no inconsciente está lá preso um histórico familiar de falta de harmonia, de contenda, de humilhação, um histórico familiar de tristeza. Isso traz algo que dificulta a minha vida. Opressão sofrida, seja por um preconceito. Poxa, às vezes tem pessoas aqui na igreja que vêm me dar um abraço e chora quando eu falo de preconceito, porque viveu muito a vida toda isso, a humilhação, bullying, medo, pavor até, pânico, né, que está na moda. Tem tanto tipo de injustiça sofrida, seja por violência, seja por traição, por abandono, por abusos. Poxa, às vezes a gente vê crianças sendo abusadas por pessoas que eram originalmente os cuidadores delas. Tudo isso traz uma quantidade de dificuldades emocionais péssima. Atrapalha o meu emocional, atrapalha a minha vida e atrapalha a vida de quem tiver ao meu redor. Talvez você saiba disso muito mais do que eu, talvez você esteja passando por uma crise nesse sentido, talvez você esteja sofrendo por conta de alguém que está nesse
nessa dificuldade, mas o verdadeiro avivamento na nossa vida é permitir que o Espírito Santo realmente habite em nós. Perceba que a diferença de tudo é que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. E a presença de Deus, a presença do Espírito Santo habitando em mim, habitando em você, traz mudança, traz cura, traz libertação, traz consolo, traz tudo. Traz um consolo até para entender que essa luta não é contra a carne ou sangue, que essas pessoas que fizeram todos esses erros, cometeram tudo isso contra mim, contra você, eles, na verdade, foram usados pelo inimigo. Então, o Espírito Santo traz o perdão, porque traz o entendimento, o consolo de dizer assim, mas não foram eles foram manipulados, usados. Isso só Deus faz. Então deixe Ele entrar na sua vida. Clame, chame, se entregue ao Senhor. Quando Deus, através do Espírito Santo, começar realmente a agir na sua vida, você vai ver que além do consolo, Ele vai trazer amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são o fruto do Espírito. Quem é que não quer isso? Eu quero, você quer, eu tenho certeza disso. Então o que é que falta? Na verdade, a única coisa que falta é se entregar a esse Deus, a Jesus, que morreu na cruz para fazer o impossível, o nosso acesso a Ele. Então entrega a sua vida a Jesus. Entregue, não guarde nada. Depois que você entregar a vida a Jesus, e se você já entregou, renove essa declaração, se derrame diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero o renovo do meu relacionamento contigo, eu quero um avivamento, eu quero que o Senhor sopre. Se lembra que eu tive que abanar aquela fogueira, o fogo, teve que ser abanado a brasa, para que o fogo subisse. O Espírito Santo quer soprar na tua vida nesse momento. Ele quer soprar poder transformador na sua vida. Vida, Ele quer entregar, derramar mais ainda na sua vida. Aquele sopro de vida que só Deus pode dar, Ele quer dar a você agora. Então diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero isso para mim, eu não quero perder um minuto, eu não quero perder tempo. E no entendimento de que nós não podemos perder nenhum minuto, nenhum tempo, vamos orar, vamos clamar agora para que Deus faça um avivamento verdadeiro em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, sopra, Senhor, sopra do fogo do Teu Espírito nas nossas vidas. Vem de uma forma poderosa, transformadora, derramando, Senhor, sobre cada um de nós o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, muda nossa história, nossa mente, nossa consciência. Não nos permita viver na mesma situação, Senhor. Traz transformação, traz uma vida nova, para que nós possamos ser referências do Teu poder transformador. Nos usa, Senhor, para transformar esse mundo de uma forma poderosa, como só Tu pode fazer, Pai amado. Nesse momento, eu te peço que cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa receber o Teu Espírito Santo de uma forma poderosa, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. E pessoal, eu queria mais uma vez lembrar a cada um de vocês que vocês são importantes para a gente. Você é muito importante para essa igreja, para essa comunidade. Eu quero te pedir que você não fique se sentindo só. Se você precisar conversar sobre essa palavra, se alguma coisa deixou você com dúvida, você, por favor, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja, está aqui. Mande uma mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso. Não se sinta abandonado, não se sinta só. Mais uma vez, porque você é especial para Deus. Isso é o que importa, tá? Nós vamos agora encerrar esse culto e eu quero derramar
graça na tua vida. Eu quero pedir ao Senhor que derrame essa graça, essa bênção que venha diretamente do céu sobre a sua vida. Então receba agora a bênção pastoral. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre medida, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo o que lhe é importante. E que você possa ver, provar e comprovar quão maravilhoso é estar na presença e na dependência desse Deus fiel e todo-poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, fique na paz de Cristo, seja corajoso e forte no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te abençoe.